Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Eu estou vivo. Eu tenho uma preciosa vida humana. E eu não vou desperdiçá-la. Eu vou usar todas as minhas energias para me desenvolver, para expandir o meu coração para os outros, para alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres. Eu não vou ficar com raiva ou pensar mal dos outros. Vou beneficiar os outros, tanto quanto eu posso. A frase é de Dalai Lama. São 22 horas e 58 minutos. Eu desejo muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Mundial. Obrigado por sua companhia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e tradicionais, em especial a acupuntura, minha especialidade, e trazer também as técnicas e tecnologias da moderna medicina para a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar. Eu sou João Carlos Baldan, eu sou acupunturista bem tradicional. Eu sou pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia. Trabalho, além da medicina ancestral chinesa, com técnicas de ponta na saúde, como medicamentos quânticos e biorressonância. Atuo com medicina complementar e não indico nem sugiro a ninguém que deixe de consultar-se com seu médico. Mas também quero que você marque uma consulta para uma avaliação e tratamento pelo telefone da clínica, 3263-1212. 3263-1212, e se desejar falar comigo, meu celular é 94806-3444, 94806-3444, e se estiver atendendo ou ocupado, envie um WhatsApp ou uma mensagem, 94806-3444. Também pode enviar-me um e-mail, jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com. Minha fanpage no Facebook é João Carlos Baldan, _acupuntura e alquimia. Curta! Com certa tristeza que eu registro aqui o passamento de Silvio Silva Sampaio no último dia 1º de janeiro. Ele teve uma morte digna, como dignos são os verdadeiros e vocacionais professores. Ensinou-me educação física na adolescência. Mas o professor Sampaio ensinou muito mais que as atividades meramente físicas. Baldan, ele gritava por vezes na quadra, com o mesmo fôlego com que apitava os jogos como um vulcão a assoprar seu apitinho amarelo, para eu pegar mais leve no futebol de salão ou em uma entrada mais dura no handball. Baixa estatura, pernas musculosas e curtas, corria como um atleta pelas linhas laterais da quadra, ao optar o jogo e gritar ao treinar seus filhos alunos nos jogos. Sempre corria como se estivesse em uma maratona. Ao escolher algum aluno para apitar a próxima partida, todos seguravam a respiração enquanto ele passava a tropa em vistoria. Olhava com seus olhos pretos e pequenos, com seriedade. Bravo, quando tinha de dar lições de moral, ele encolhia as sobrancelhas e enrugava a testa. Quem se atrevia a desobedecer o baixinho musculoso professor Sampaio? Em uma tarde,
Em uma dessas tardes de rebeldia juvenil, eu saí para fumar no banheiro. Era o máximo da transgressão da época. Fazíamos isso fugindo de inspetores nos corredores e ficávamos escondidos ao cabular aulas no Alarico Silveira, escola pública da época em que se precisava fazer exames de admissão para vestir seu glorioso uniforme e cantar o hino nacional todo início de aula. Ali era preciso levantar-se quando o professor adentrava na sala de aula. Outros tempos. No banheiro escondido, comecei a esmurrar a porta do banheiro, como se liberdade isso fosse. Com um monte de moleques fazendo arruaça, senti que tudo de repente virou um silêncio monumental. Ao olhar pelo corredor de piso de cerâmica vermelha, que de repente virou quase um verdadeiro túnel, vi Sampaio com a mão esquerda no batente da porta e a direita no bolso da calça de esportista, apenas me olhando. Seriamente me olhando. Um frio gelado subiu pela coluna. Virei estátua. Estátua gelada. Creio que até frio suei. Muito bonito, disse ele. Pegou-me pelo braço, levou-me em uma saleta, me deu um martelo e uns pregos. Olhou-me sério e disse, agora arruma. Até que tentei, com os restos de carteira e lascas de madeira. Óbvio, sem qualquer sucesso. Depois, mais tarde, amável, Sampaio me liberou. Nunca mais faça isso, Baldan. Eu nunca mais fiz. E a lição foi inesquecível. Ontem, dia 2, na hora de seu caixão adentrar a tumba, uma tempestade despencou, o que para mim representou as lágrimas das saudades que o professor Sampaio agora irá causar. Até recentemente ele foi aos encontros dos ex-alunos do Alarico, promovidos pela Carmen Monteiro. Ali no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, embaixo de chuva pesada, fiz questão de abraçar a dona Célia, professora e esposa de Sampaio. Olhei-a bem no fundo dos olhos e disse gentilmente, com o coração bem aberto: Sampaio forjou verdadeiros homens de caráter, éticos e que sabem o que é honra. Parabéns a vocês. Com um olhar imensamente grato, ela abraçou-me. Agora, Sampaio deve estar catalogando suas boas ações no mundo para desfrutar seus méritos. Pode anotar aí, viu, Sampaio? Professor Sampaio, coloque aí na sua lista. Eu aprendi muito contigo. A ter respeito pelos meus professores, a honrar os meus amigos, a ser leal na disputa esportiva, a perceber a importância da disciplina e, sobretudo, a ser amável, mesmo com toda a rigidez da autoridade que você sempre teve e fez questão de nos ensinar. Obrigado, Silvio Silva Sampaio. São 23 horas e 6 minutos. Eu recebi na minha página do YouTube, a gente fala aqui em FM 95,7 FM, em AM 660 kHz, mas gravamos aqui nossos programas na imagem, mandamos para o YouTube, para todos os outros estados, países. Olha o grato recado que eu recebi do Alexandre Gindro Tateishi. Baldan, espetacular o seu programa. Moro no Japão há 12 anos e desde julho de 2014 mudei radicalmente a alimentação em casa. Como temos facilidade de adquirir produtos brasileiros aqui, não nos alimentamos como os japoneses. Comecei a utilizar óleo de coco, sal do Himalaia, açúcar mascavo e etc. Aqui tem uma série de complementos alimentares e vitaminas, inclusive DHA e EPA, extraídos do natô. Mudei e estou me sentindo muito melhor graças ao seu programa com seus convidados super esclarecedores e sérios. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua mensagem, viu, Alexandre, do Japão.
tendo acesso aqui ao nosso programa Salutes, que é um patrocínio da Loja da Mimo e do Instituto Cognitus. A Loja da Mimo, preocupada com a saúde e o bem-estar das pessoas, é a única loja do Brasil todo que trabalha com produtos naturais e livres de glúten, lactose e soja. O site www.lojadamimo.com.br é uma verdadeira loja virtual que atende o Brasil inteiro com produtos de qualidade com preços imbatíveis. Acesse www.lojadamimo.com.br www.lojadamimo.com.br. Falamos também, graças ao patrocínio do Instituto Cognitus, que é um centro de estudo livre de desenvolvimento da consciência, na busca do desenvolvimento do ser humano integral, como polo de conhecimento aberto, inter e multidisciplinar entre ciências herméticas, metafísica e espiritualidade. O Instituto Cognitus fica na Avenida Ibijaú, 331, Conjunto 91, em Moema. O telefone é 3578-5241. 3578-5241 e o endereço do Instituto Cognitus é Avenida Ibijaú, 331, Conjunto 91. Para indicar a nossa audiência para pessoas de cidades mais distantes de outros estados ou países, até mesmo planetas ou galáxias, indique a internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Todos podem também acompanhar nossos programas ao vivo e depois no YouTube com acesso em minha fanpage na internet, João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. São 23 horas e 9 minutos, falamos ao vivo neste sábado, dia 3 de janeiro. Espero que você tenha entrado bem neste ano. Um bom ano novo para todos. Eu tenho o prazer de receber aqui o Marcelo Moreta, que também é comunicador aqui da Rádio Mundial. Ele apresenta o programa Saúde Financeira toda quinta-feira às 18h30. Marcelo Moreta, além de amigo de bastante tempo, né, de bons anos, bastante tempos, né, bons anos, né, Marcelo Moreta? Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Baldan. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. E ele, além de ser amigo, é meu paciente, já frequentou o consultório, já o atendi algumas vezes e agora a gente vai inverter um pouco os papéis aqui. Ele vai ser um entrevistador e eu passo a ser um entrevistado, né, Marcelo? Exatamente. Eu escuto o seu programa sempre vejo você entrevistando as pessoas, né, e me veio essa ideia, né, eu preciso pedir para o Baldão, vou passar lá no programa dele, deixa eu entrevistar ele um pouco, porque ele tem muito conhecimento, tem muita coisa que esse homem fala, que tem na cabeça, né, dele, e é interessante o pessoal que escuta aí, conhecer você um pouquinho mais. Eu estou à disposição, quero inclusive deixar os telefones dos estúdios abertos, 30161764, 30161764 ou 30161765. 30161765, se tiver alguma pergunta que eu puder ser útil para falar um pouco de acupuntura, de saúde, qualidade de vida, estou sempre à disposição. Marcelo, como é que um leigo... Eu vou fazer a primeira pergunta como entrevistador, hein? Agora como entrevistador. O entrevistado que faz a pergunta. Como é que um leigo encara a acupuntura? O que é a acupuntura para uma pessoa que não tenha noção do que seja essa medicina tradicional chinesa? Baldan, eu tinha essa ideia quando eu conheci a acupuntura, que a acupuntura servia para tirar dorzinha. Dor nas costas, dor de calo, dor... Você tá com a dor, alguma coisa assim, tô com uma dor nas costas, precisa de dor nas costas, né? Tô com dor nas costas, eu vou no acupunturista para tirar a dor. E indo no seu consultório, eu comecei a perceber que a coisa não é bem... Não é assim. Bem assim, né? Não, ela é muito mais complexa, muito mais ampla, né? E uma das coisas... Vou te devolver a pergunta, João. Uma das coisas que mais me interessa quando eu vou no teu consultório é quando você mistura a questão da acupuntura com as emoções, os órgãos e as emoções. Isso é meio encantador, assim, né? Porque eu falo, eu estou me sentindo dessa maneira. Ou às vezes nem falo, às vezes você pega o meu pulso e... Marcelo, você está se sentindo assim? Como é que ele pega o meu pulso e vai descobrir como é que eu estou me sentindo? Ligou, né? Para quem, né? Para saber, né? Tenta explicar para a gente aqui um pouquinho como é que funciona esse negócio, órgão e emoção. A medicina tradicional chinesa, essa que eu procuro praticar, ligada ao taoísmo como base fundamental, que é um aspecto tanto filosófico quanto religioso,
leva em consideração que tem as forças que criaram o universo, e dentro da criação desse universo foi criado o homem também. É o que hoje a medicina quântica fala, né? Do caldo quântico, do mundo da potencialidade pura, de todas as possibilidades, na verdade. Quer dizer, é o mundo da energia e o mundo da realização. E a acupuntura trabalha com essas duas visões, tanto com o mundo energético quanto o mundo da realização prática e fisiológica. Ok. Essa é uma grande sacada da acupuntura. Aliás, a acupuntura é a única medicina que tem uma visão energética e, portanto, também espiritual e com uma base filosófica e religiosa. Por quanto disso, né, a gente imagina que toda patologia, toda doença tem um significado, uma informação importante. Todos nós temos qualidades e defeitos, temos um potencial, né, uma potencialidade espiritual para se manifestar na Terra, no planeta, na materialidade, na matéria. Quando isso não se dá, ou você reprime muitas energias e também muitas emoções, você reprime emoções, você reprime a energia, isso vai ocasionar desequilíbrios. Esses desequilíbrios vão gerar as patologias, as doenças, as dores, sejam qual forem, né? A batida no dedão do pé. A pessoa bateu o dedão que estava machucado, tem um significado aquilo. Por que bateu naquela hora e como? Deixa eu entender um pouquinho melhor. Quer dizer, então, quando você tem algum problema, você detecta algum problema, aquilo é até um atenuante, é uma coisa boa, né? É um alarme. É um alarme. Então, olha, tá exatamente. tocando, tem alguma coisa errada aí que você está fazendo errado na tua vida, né? Normalmente começa mais superficial. Se não trata, aí viram as doenças crônicas, né? Tá. Começa uma artrite, mas se não tratar, vira uma artrose. Artrite. Vamos lá, artrite. Qual é a emoção que está relacionada com a artrite? Olha, a artrite é uma coisa bem interessante, porque primeiro está ligado, olha só como as coisas estão muito ligadas e a acupuntura nos permite uma filosofia mais profunda ao verificar a origem das doenças e como isso se manifesta na realização das pessoas, né? Os rins são os órgãos absolutamente importantes, porque poucas pessoas sabem disso e a medicina oficial não vai falar isso. Nós entendemos da medicina tradicional chinesa. E eu acho que você também não sabia, óbvio. Não. Os rins são os órgãos responsáveis pelo homem ficar verticalmente. O que faz com que o homem fique vertical são os rins. São dois acima um pouco da coluna lombar e fazem com que a coluna vertebral do homem fique em sentido vertical ao solo. Aliás, essa é uma das grandes diferenças do homem para o animal. Tá. O animal tem a coluna sempre em linha horizontal ao solo, enquanto o homem tem a coluna fica em linha vertical, né? O que faz com que essa verticalidade dos homens aconteça em relação aos animais são os rins. Na medicina tradicional chinesa, os rins são responsáveis pela energia que a gente chama ancestral. O que é isso? É uma energia que, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, um quantum de energia faz com que nós temos um quanto dessa energia ancestral, que é como se fosse uma conta poupança que não pode ser depositada. Só saques, né? Você só pode sacar. Quando é que você saca? Em todos os abusos. Falta de sono, falta de alimentação, excessos de bebida, de sexo e etc. Quando você tem esses tipos de abuso, você vai lá na energia ancestral e cata um pouquinho dela, para poder reequilibrar. E ela acaba? Ela acaba. Quando acaba, dá uma morridinha básica, né? Aquela morridinha básica, apagou, né? Desligou lá o Ctrl Alt Del, deu um reboot no HD e acabou a bateria. Você consegue perceber, através da pulsologia da acupuntura, quanto tem ainda dessa energia? Não, isso já seria mandracaria, né? O que a gente percebe é que os rins podem estar fracos ou mais fortes. E quando o rim está fraco, é o que responde à tua pergunta inicial. Tá. Começa a dar artrite, porque os rins regem os ossos, enquanto que o fígado rege os músculos e tendões. A artrite começa uma inflamação no tendão e começa a incomodar o osso. Então é uma mistura de fígado com rim, mas basicamente o rim, que é responsável pelos ossos. Se não tratar, o rim fica mais prejudicado e aí começa a artrose, que aí começa uma inflamação, uma infecção óssea mesmo. Tá, mas a ligação que você fez aí de uma energia ancestral
relacionada à artrite. A artrite que tem... Por que eu falei da energia? Desculpe, só para não perder esse elo. Por que eu falei da energia ancestral? Porque a energia ancestral e a artrite normalmente é uma doença que tem junto com o DNA, vem junto com a família. Normalmente uma pessoa que tem artrite, a avó tinha, a mãe tinha, uma tia tinha, é um histórico familiar. E agora, com os medicamentos quânticos, com as possibilidades de mudança de comportamento, com a amplitude das medicações e da nutrição, a gente percebe que é possível modificar o DNA e é possível modificar esse curso dos rins e das doenças, inclusive ligadas ao DNA. Então a artrite tem a ver com doença familiar, por isso. Tá, entendi. Porque eu já fui no seu consultório uma vez com dor nas costas e você me questionou, né, que a postura que eu estava tendo em relação à vida, né? Quer dizer, uma postura comportamental, né? Uma questão comportamental gerando um problema físico. Isso acontece, por exemplo, eu já escutei algumas pessoas comentarem, o câncer é porque você guarda muita mágoa. Tem alguma relação? Explique isso daí um pouquinho mais pra gente. Na verdade tudo tá muito interligado. Às vezes essas leituras... teve assim a doença a doença psicossomática, né? A medicina psicossomática que surgiu nos anos 70, tentou explicar muito essas coisas de uma maneira muito simplista. Não dá para falar só que... Entendo. Não dá para falar assim, só mágoa gera câncer. Sonho, sim. Né? É que nem ele sonha, né? Sonho com o cavalo é porque tem isso. Não dá para fazer isso. Cada ser é um ser. E é uma história, É uma história, né? Sim, mas que tem a ver, tem. Tá. Quer dizer, a mágoa, o ressentimento, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido, que pessoas com câncer, principalmente, são pessoas que têm muito ressentimento, são difíceis de aceitar coisas novas, são padrões muito estreitos, muito metódicos, tem que ser tudo daquele jeitinho. É um jeito de controlar o incontrolável, né? Porque a vida não é sempre algo que você pode planejar, né? A vida não é uma coisa... Uma vez nós tivemos um professor em comum, o Antônio Carlos Moreira, um grande professor nosso, uma vez falava isso, né? Que eu entrevistei um banqueiro uma época, e ele falava assim, eu sei da minha agenda daqui 8 anos, o que eu vou fazer na terça-feira às 14 horas. E eu lembro que o Moreira chegou e falou assim, não, esse cara não está morto, ele não está vivo, né? Porque se ele sabe que a vida tem... O que ele vai fazer daqui 10 anos, numa terça-feira às 14 horas ou às 13 horas? Quer dizer, a vida... E cadê o imponderável? Cadê a coisa que pode realmente acontecer? Porque a vida não é tão controlável desse jeito. E, de fato, a pessoa depois veio falecer com essa patologia de tumor por conta de excesso de controle, talvez. Tá. E vamos voltar um pouquinho de novo. Quando você fala assim, né, por exemplo, a questão da dor na coluna. Você está com uma postura errada em relação à vida. É possível, porque aí é uma questão de eu tentar mudar, ou eu consigo tomar um remédio na linha quântica para alterar isso, algum medicamento que faça essa mudança comportamental? Olha, tem remédios para ter uma alteração comportamental, sim. Tem as diáteses, né, que é um princípio antigo da homeopatia, inclusive. Tem 4, 5 diáteses em remédios quânticos que você trabalha com... É como se você trabalhasse com o campo, né, com todos os interstícios das células, vamos dizer assim. É como se você tratasse a personalidade. E aí sim, depois você agrega os outros remédios quânticos e também a acupuntura, por exemplo, para a cartilagem, por exemplo, para os ossos, para os tendões e também para o fígado, que rege. O que é legal você pegar a medicina chinesa e pegar os quânticos? Eu tratei à distância de Porto Alegre, de uma paciente há algum tempo atrás, com otite. Então tem um remédio para otite, não era otite, desculpe, era para labirintite. Eu dei o remédio para a labirintite, mas fiz o quê? Dei um remédio para os rins. Porque para a medicina chinesa, a audição, o órgão audição, está ligado o sentido auditivo, a audição está ligada aos rins. E foi um sucesso absoluto. Mesmo à distância, os 2 remédios da medicina tradicional chinesa com o quântico para o sintoma resolveu. Quer dizer, então você coloca a agulha, você trabalha com o órgão relacionado àquela patologia, dá o remédio para o sintoma, e ainda trata a personalidade, é um tratamento bastante abrangente.
Interessante. 23 e 22? Tem telefone, eu acho. Chama o ouvinte. Vamos lá, então. Boa noite, com quem eu falo? Oi, boa noite, doutor Baldão. É um prazer falar com vocês. Pois não, pode falar. Como é que é seu nome? De onde você fala? É Rosângela, falo de São Paulo. Pois não, Rosângela, posso ser útil? Com certeza. Eu gostaria de uma informação, é que eu, algum tempo atrás, há mais ou menos 2 anos, passei por um estresse muito grande, né? E aí eu senti, agora nos últimos meses, assim, abaixou bastante a minha percepção de atenção, né? Mais voltado, assim, para o lado do trabalho. Então, aquele lado de reflexo mais rápido, né? Uhum. Foi ficando bem lento, assim, uma coisa mais lenta. E aí eu gostaria de saber se a acupuntura, ela resolve esse tipo, porque eu acho que entra mais num nível mais emocional, se é possível resolver dessa maneira. Rosângela, o que provocava o estresse está resolvido? Então, algumas partes sim. Eu tive que fazer uma cirurgia, passei por alguns problemas mais financeiros por conta de serviço mesmo, né? Parte de estresse no serviço. Alguns foram resolvidos e outros eu estou agora entrando em 2015, né? Com nova proposta, estou resolvendo. Certo. Normalmente, pelo que você está falando, Rosângela, óbvio que a gente precisaria fazer uma anamnese, levantar seu histórico, né, de saúde e de patologia, com mais vagar, com mais tempo e tal. Mas se os fatores estressantes continuam, obviamente que você ainda continua com esse estresse. O que hoje, a medicina está discutindo hoje, inclusive a gente pretende fazer um programa Salutes na UTV, que aliás reestreia 19 de janeiro, às 14 horas, pelo site www.altv.com.br. Então vai ter o Salutes na versão aqui na Mundial e também na UTV. O que a gente está falando hoje de falência da suprarrenal. Cansa, as suprarrenais cansam de produzir tanta adrenalina para enfrentar o estresse. O estresse não é só você não, viu? 99% dos paulistanos aqui são estressados. E a suprarrenal produz muita adrenalina e o corpo está sempre acelerado para poder recuperar, para poder viver a situação estressante. E aí chega uma hora que dá um tilt, que a gente chama, né? Você realmente deve estar sentindo agora, mesmo relaxando, mesmo aparando um pouco, os seus órgãos do sentido ainda sentem a carga de estresse que você recebeu. A acupuntura te ajuda muito a relaxar e a recuperar teu estado normal, tanto emocional quanto fisiológico, sim, Rosângela. Certo. Que ótimo. Então, doutor, eu vou entrar em contato, né? Para marcar uma consulta. Tá ótimo. Obrigada. Eu estou à sua disposição. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Obrigada. Muito útil para nós as informações. Muito obrigado. Dia 19 de janeiro, então, anote na sua agenda, a gente vai falar vamos voltar com a UTV e também uma palestra gratuita sobre a alquimia medieval e as possíveis aplicações no dia de hoje. Afinal de contas, o que é alquimia? Será que é apenas uma visão materialista da escola alquimista? Por que a igreja, seu braço inquisitório, perseguiam tantos alquimistas? Essa palestra será no dia 19, às 20h30, no Instituto Cognitus, que fica na Avenida Bijaú, 331, Conjunto 91, em Moema. O telefone do Cognitus é 3578-5241. 3578-5241. Quem desejar falar comigo, marcar uma consulta, fazer avaliação ou passar por um atendimento, o telefone da clínica é 3263-1212. 3263-1212 ou pode enviar uma mensagem ao WhatsApp para 94806-3444. 94806-3444 e meu e-mail é jcbaldan@gmail.com. jcbaldan@gmail.com. Marcelo Moreto, muito obrigado pela sua presença. Nosso programa já está acabando. Eu vou voltar, Baldan. Eu quero voltar porque tem mais perguntas. Tá? Tem mais perguntas, tem, né? Bastante. Se eu puder responder, será com prazer. São 23 horas e 26 minutos. Eu lembro aos nossos queridos ouvintes que país saudável não é país sem doenças. País saudável é produto da soma de pessoas realizadas física, emocional, mental e espiritualmente. Então, está chegando ao fim mais um programa Salutes. Eu desejo a você uma ótima noite, excelente domingo e início de semana. Obrigado pela sua audiência e companhia. Avante a sua felicidade e seja saudavelmente feliz. Salutes,
Um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan.